Obrigada, Milton, e boa noite. Obrigada por ter aceito ao nosso convite. Mais uma vez, boa tarde, on the live, pela oportunidade mais uma vez que dá. É verdade que a democracia em Santo Tomé está em festa. Essa é a festa da democracia. Felizmente, hoje, os eleitores têm a oportunidade de exercer o seu direito, um direito que está previsto no nosso texto constitucional, um direito que está previsto na nossa lei eleitoral. Nós estamos a falar de um direito cívico, nós estamos a falar de um dever obrigatório dos cidadãos, estamos justamente a falar de um direito irrenunciável, isto é, do sufrágio universal. Eu referi no início, hoje é um dia que todo Santo Tomense deve se orgulhar, justamente porque a democracia não caiu de bandeja. A democracia foi uma conquista, é uma conquista do povo de Santo Tomé e Príncipe, e eu, como muitos santomenses, acreditamos que a democracia veio e veio para ficar. Lógico, mais uma vez nós precisamos saudar o povo de Santo Tomé e Príncipe, que mais uma vez está a mostrar a dignidade e a maturidade durante todo esse processo eleitoral. Estamos a falar da campanha eleitoral. É claro que houve alguns incidentes, mas cada dia que passa as pessoas vão aprendendo a conviver com a diferença. Em democracia tem que haver diversidade. E pouco a pouco os populares, as nossas populações começam a aprender a conviver com a diferença. Muito brevemente, conforme frisou, nós teremos os resultados eleitorais. Eu acredito que é o Santo Tomé e Príncipe que vai ganhar. Haverá vencedor e vencido, mas no cômputo geral todos nós saímos vitoriosos, porque é nossa democracia que sai mais uma vez reforçada. Isto é que interessa Santo Tomé e Príncipe, justamente para termos a projeção propriamente dita do país além fronteira. É necessário que a nossa democracia se consolide efetivamente. Nós podemos ver que a cada eleição, né, é o consolidar da democracia santomense. É o consolidar da democracia, é a reflexão de que as nossas instituições democráticas deverão acompanhar esse processo de maturidade, de maturação do nosso próprio sistema democrático. Sim. Isto é muito importante, esse acompanhamento em paralelo. Os santomenses, conforme frisou, vão eleger hoje o mais alto magistrado da nação, vai eleger a figura que precisará, de certeza, unir os santomenses, mas atendendo à sua diversidade, respeitando a diversidade de cada um, justamente num papel-chave que é do Presidente da República, que é efetivamente a sua magistratura de influência. Todos os santomenses, eu acredito, têm a plena noção, o vaga, talvez, eu digo plena ou vaga, tendo em conta a nossa própria pobreza de todo o processo eleitoral do ponto de vista de informação aos cidadãos, de que o presidente que hoje temos a oportunidade de eleger é alguém que deverá garantir o vigor da nossa democracia, é alguém que deverá garantir o funcionamento regular das instituições, é alguém que deve garantir, por seu turno, a unidade do Estado. Santo Tomé, de acordo com a nossa legislação, é um Estado unitário. Nós não pretendemos que o Estado se dissocie. Essa unidade, o chefe do Estado, que hoje nós vamos eleger, deverá ser a pessoa com essa
essa capacidade de unir e de salvaguardar esses direitos que está na nossa lei magna. Eu me refiro à Constituição da República. Senhor Hamilton, como vimos há pouco na nossa reportagem que passou, durante o dia, ao longo do dia de hoje, 17 de julho, o dia da eleição presidencial em São Tomé e Príncipe, houve pouca afluência dos santomenses às urnas. Consegue dizer-nos porquê, no seu ponto de vista? Eu ainda não pretendo ir nessa perspectiva. É melhor que nós esperemos que o processo eleitoral feche, porque há uma tipicidade da nossa própria população, porque nós temos características que são propriamente nossas. Os nossos populares, normalmente, isso é em todas as eleições, no primeiro período de manhã, é verdade que há pouca afluência na medida em que as pessoas estão mais nos seus afazeres, as pessoas estão mais preocupadas com algo para comer, alimentação e etc. E só depois é que as pessoas começam, sobretudo, a fluir às urnas. Essa maior afluência às urnas ocorre justamente no segundo período. Tanto é que as pessoas bem atentas sempre perceberam que em vários círculos eleitorais, justamente aproximar às 18 horas, há uma fila de gente, há uma enchente de gente e muita gente fica sem votar. E é para nós refletirmos que a grande percentagem de abstenção tem justamente a ver também com toda essa gente que depois, o último momento, e já não poderão, assim que atingir a hora, é necessário fechar as urnas, e essas pessoas já não poderão efetivamente votar. Daí que é necessário nós refletirmos sobre essa questão, mas com muita seriedade, uma reflexão que a posteriori poderá até mudar a hora do fecho do processo, do fecho da urna. Um momento já vai desenvolver a sua questão. Eu convido a todos lá em casa a um breve intervalo, a todos do outro lado, a um breve intervalo e voltamos já a seguir. Alô? Alô, 1, 2, 3, Otávio. Alô, 1, 2, 3, Otávio. Mas vocês estão a falar muito baixo, estou a ouvir vocês baixo. Ok. A todos, bem-vindo ao especial Eleições da Andi TV. Nós estamos em conversa com o nosso comentador Hamilton Vaz, com quem vamos dar continuidade. Mas não se esqueça, você também pode participar. Senhor Hamilton Vaz, boa noite outra vez. Falava pouco sobre o fecho das urnas. Acha que deve ser repensado a hora em que se fecha a urna no país? Bom, cada processo eleitoral é mais uma aprendizagem. Conforme eu disse,
São Tomé e Príncipe é um país que eu acredito, justamente para muitos países da África, nós já temos lições a dar aos outros relativamente à democracia. É, aliás, um dos primeiros países ao nível da África que aderiu ao próprio processo democrático. Logo, cada vez que nós passamos por um processo, nós ganhamos mais experiência e há coisas que nós precisamos alterar. Eu falava de um aspecto que é da própria tipicidade da nossa população. E tipicidade na medida, se notar, justamente no período de manhã, em que os nossos populares estão mais preocupados com a manutenção da casa. Porque essa manutenção de casa está atendendo ao estado de pobreza deplorável, de miséria com que as pessoas vivem. Essa manutenção de casa ocorre diariamente. Logo, só depois das pessoas tratarem desse processo todo, arranjar fruta, levar uma tabala para casa, só depois é que começam a avançar para as urnas. É claro que nós não podemos confundir que toda a gente que vai no segundo período votar é porque essas pessoas estão justamente à espera do banho de 20, 30, boca 50 contos, né? Assim. Boca de urna. Sim. Não é toda a gente, nós não podemos misturar tudo isso. Há também esse aspecto que eu acho que é necessário levar em conta. É claro que a questão do banho também tem influência, e já vem tendo influência, e já estamos à hora, mais do que a hora de repensar isto. Parece que nós só batemos nessa tecla da questão do fenômeno do banho quando nós estamos justamente no período eleitoral. É uma matéria que cabe aos legisladores nossos, cabe às instituições trabalharem mais para que a nossa democracia se consolide, se galvanize mais e se mostre matura. Isto é bom para São Tomense, é bom para a afirmação do nosso povo. Sim, tinha falado há pouco que os santomenses, nas primeiras horas do dia, estão sempre muito preocupados com os seus afazeres domésticos, né? E deixam a votação para depois, para o final do dia. Isto quer dizer, nós podemos entender que a política, digamos assim, não é prioridade na vida dos santomenses. Eles não se preocupam com isso? Não, nós não podemos fazer esse tipo de interpretação, jamais. É prioridade. Eu fiz referência há bocado que democracia foi uma conquista do povo de São Tomé e Príncipe. Hoje, conforme falei, hoje é festa da democracia. São Tomé e Príncipe está em festa. É hoje justamente que os santomenses têm essa oportunidade de eleger o mais alto representante desta nação. Vejamos, o mais alto representante da nação é a figura que vai, de certa forma, fazer com que as coisas funcionem. É a figura que vai precisar de salvaguardar, garantir é a garantia da nossa própria Constituição, da unidade do Estado, de tudo isso. Tudo isso está escrito no próprio artigo 77 da nossa Constituição. Funções do presidente da República. Então, eu não acredito que algum santomense possa, de certa forma, querer diminuir essa conquista grande, a maior das conquistas que nós podemos ter. Porque, vejamos, é justamente no sistema democrático em que os direitos fundamentais, sobretudo a liberdade de expressão, o poder, essa capacidade ativa e passiva que os cidadãos têm, é justamente no sistema democrático que isto é possível. Isto é possível no sistema democrático. Isto é possível num país, eu digo civilizado, que tenha uma Constituição que salvaguarde esses valores, que são valores fundamentais. E nós vamos defender, vamos justamente hoje escolher quem vai ser dessa vez o guardião de todas essas conquistas que eu acho
que foi fruto de luta, uma luta forte do povo de São Tomé e Príncipe. Por isso, eu acredito que nós não podemos, de forma alguma, associar. Temos que associar a pouca aderência, o grande nível de abstenção, justamente a pouco significado a dar às pessoas. Temos sim que tirar uma leitura, essa leitura importante é justamente a miséria, o estado deplorável, a desconfiança, a incredulidade. As pessoas estão incrédulas. Desconfiança, está a falar de quê? Desconfiança? Hoje, compreenderá, é um dia que nós não podemos entrar com muita profundeza em muitas matérias, né? A população está cansada, compreende? Mas eu não quero entrar nesse aspecto. Hoje, a nossa mensagem deve ser mais mensagem de sensibilização. Mesmo nessas últimas horas, a mensagem que nós devemos avançar é justamente para que as pessoas possam, com máxima urgência, aderir às urnas e exercer esse direito cívico que é de votar. E, muito brevemente, conforme frisou, nós teremos os resultados eleitorais, preliminares. Eu gostaria já de tecer, sem alguma futologia, tecer uma pequena consideração, porque nossa democracia é que sai a ganhar. Eu acredito, à semelhança das outras eleições, os nossos candidatos têm maturidade suficiente de reconhecerem os resultados que vão sair das urnas, né? Haverá vencedor. Efetivamente, haverá vencido, mas, conforme eu disse, em suma, todos nós é que ganhamos, porque a nossa democracia é que sai reforçada. É o país que sai a ganhar. Sim, o país é que sai a ganhar. Há uma questão que focou e que foi matéria de todo o processo de campanha eleitoral, é a questão da estabilidade. Sim. Quase todos os candidatos faziam menção à estabilidade. Eu tive, inclusive, a oportunidade de seguir o discurso do primeiro-ministro, também falava em estabilidade. É claro que eu concordo plenamente que nós precisamos, e todo São Tomense hoje em dia concorda, que nós precisamos de um presidente que garanta a estabilidade, essa estabilidade que todos nós almejamos. Mas cuidado, essa estabilidade, aí eu acrescento um bocado, estabilidade sim, mas no estrito respeito à Constituição. É por isso, o presidente que nós vamos eleger hoje é aquele presidente que no jogo articulado das competências que estão previstas no texto constitucional, eu me refiro às competências próprias do Presidente da República, eu me refiro também às competências do Presidente da República relativamente aos outros órgãos, de justamente garantir que as instituições, os pilares da democracia funcionem. Essa estabilidade não pode ser de uma forma virada. Nós não podemos pensar na estabilidade, mas uma estabilidade virada só para o governo. Não. Há outros pilares da democracia. Há outros órgãos. É necessário, sim, eu me refiro. A Assembleia tem que manter também com alguma estabilidade para a Assembleia funcionar, para a Assembleia produzir mais os textos legislativos. Nós temos uma certa insuficiência e deficiência de um conjunto de textos legislativos que precisam ser produzidos pela nossa própria Assembleia. Então, o presidente, aí na sua magistratura de influência, poderá muito fazer e muito ajudar para que nós possamos ter o país com esses instrumentos, que são instrumentos fortes para que o país vá mais adiante. Então, eu me refiro, quando eu falo da estabilidade, essa estabilidade vai de uma forma mais lata e não numa perspectiva muito estrita e ligada ao governo, mas sim, estabilidade para que os tribunais funcionem. Vejamos, como outro pilar chave da democracia, os tribunais têm que funcionar. E é necessário que os juízes, todas essas estruturas, os magistrados, haja um funcionamento dentro de um ambiente de estabilidade. Um funcionamento pleno, digamos assim. Os deputados precisam funcionar também dentro de um ambiente, de um clima de respeito, de organização, de estabilidade, que é necessário para que haja um funcionamento perfeito. E por isso, justamente o presidente que nós vamos hoje eleger, eu acredito que é um presidente que deverá
Pai tem esse dever de proporcionar isto aos santomenses. Eu acho que os santomenses merecem isto de um presidente, É isto que da nós República. queremos nesta altura, de um presidente, de alguém que seja eleito como presidente da República. Perfeitamente. Nós pretendemos um presidente que vai proporcionar, porque há uma coisa que é do ponto de vista pedagógico, que nós às vezes temos que comparar o papel do presidente como de um pai numa casa. O pai é o fator da unidade no seio da própria família. Esse pai, o fator da unidade no seio da própria família, ele está acima, é a unidade da casa. E ele terá que tudo fazer para que toda a família funcione em harmonia, para que não haja... Há uma questão... Senhor Hamilton Vaz, há pouco falou que os candidatos, acredita que os candidatos que estão nesta corrida são completamente capazes de aceitarem a sua derrota ou vitória conforme o resultado da eleição de hoje, conforme os santomenses decidirem. Acha que nós teremos uma segunda volta ou desta vez, já hoje, 17 de julho, teremos decidido, os santomenses terão decidido quem será o presidente da República? Eu não gosto nada de ir por futologia. Nós estamos muito próximos dos resultados eleitorais. Muito brevemente nós teremos informações. Eu gosto de tecer considerações diante de questões concretas, é verdade. Nada de futologia. Muito brevemente nós saberemos, efetivamente, se vai haver segunda volta ou não. E se houver segunda volta, de acordo à nossa própria lei eleitoral, essa segunda volta deverá ocorrer no 21º dia a seguir da data da eleição, que é hoje, né? De uma forma geral, com os dois candidatos mais votados. Tudo isso surge dentro do próprio processo, dentro do processo. Se houver segunda volta, isto não é processo para nós estarmos muito animados ou desanimados. Isso é a essência da própria democracia. Isso é conforme a nossa lei eleitoral já prevê todos esses aspectos. Logo, é o que eu sempre disse, volto a reafirmar, continua a ser festa da democracia. Se houver segunda volta, a democracia continuará em festa. Os santomenses terão o prazer de acompanhar esse processo festivo que é importante saudar. Ok. Só para os nossos telespectadores que estão a nos assistir terem uma ideia, a ideia global, quando é que há segunda volta numa eleição presidencial? Normalmente, de acordo com a nossa lei eleitoral, se nós formos ver o artigo, salvo erro, 13, 14 da lei eleitoral, no seu ponto 2 ou 3, fala de forma muito clara que terá que haver uma maioria para que o presidente logo a primeira pudesse ser eleito. Eu refiro 50 mais um. Agora, não ocorrendo isto, nós obviamente teremos que ir para a segunda volta. A segunda volta que só deverá ocorrer com os dois candidatos, né? E caso houver desistência de algum dos dois, a lei dá pelo menos mais 12 horas para que o candidato que vem logo a seguir possa se pronunciar se pretende efetivamente avançar no processo em curso. Okay, então, tudo isso está previsto. São episódios que nós não podemos dizer para causar muita surpresa às pessoas, da própria essência do sistema eleitoral. Esclarecida agora a questão da segunda volta, chega ao nosso estúdio agora uma situação que ocorreu no final da tarde de hoje, 17 de julho, em Água Bobo. Um cidadão dirigiu-se a uma mesa para votar e acontece que alguém já havia votado no seu lugar.
O que tem a dizer desta situação? Bom, Qual é a leitura que faz? eu não pretendo, eu não quero que... São questões isoladas, são questões que merecem tratamento. Há uma comissão eleitoral própria que eu acredito que na altura deverá agir, deverá atuar nessa matéria. Os cadernos eleitorais são atualizados. É uma atualização que deve levar em conta não só os novos eleitores que devem entrar para o sistema, como também aqueles que já faleceram, os que já faleceram, os condenados, tudo isto. Essa atualização implica expurgar alguns eleitores, por um lado, implica também a entrada de novos eleitores que atingiram 18 anos, a maioridade eleitoral. E por isso, a insuficiência, a fragilidade das nossas instituições faz com que essas questões de quando em vez ocorram, e eu acredito que elas não poderão pôr em causa no seu todo o exercício que está sendo feito, que é o exercício que assiste a todos os cidadãos, que é votar. São casos que eu acredito que a Comissão Eleitoral deverá efetivamente analisar e encontrar uma solução. Falou também, né, que este é um caso isolado, como podemos aperceber durante o dia de hoje, é um caso isolado. De uma forma geral, segundo o que nós recolhemos no terreno, tudo está a decorrer na normalidade. Acha que essa passividade espelha bem os santomenses? Bom, quando eu refiro que é um caso isolado, eu não pretendo tirar o mérito da situação. É isolado, sim, mas é um caso complexo. Por isso é que eu disse, a Comissão Eleitoral é que deveria tratar disso, porque, vejamos, nós retiramos àquele cidadão o direito que lhe incumbe, que é o direito de votar. O direito de votar, um direito cívico, um direito inalienável e um direito irrenunciável. E essa atitude faz com que esse cidadão saia penalizado. Ele não pode sair penalizado, é verdade. Ele não pode sair penalizado, porque a nossa lei prevê. Isso é um direito dele, o direito que lhe assiste, no exercício da cidadania, no âmbito da própria conquista do nosso sistema democrático. Logo, eu acredito e tenho a plena certeza que a Comissão Eleitoral saberá tratar efetivamente este caso.